Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Maicon Sisoto e vim ajudar você a conseguir a sua aprovação em cálculo 1, beleza? E como a gente vai fazer isso? Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho de derivada, só que sem falar de derivada em si, tá bem? Eu vou abrir aqui as questões, tá bom? Eu já vou começar avisando vocês que eu vou refazer um pedacinho da aula anterior ali, porque ontem eu peguei o meu quadro aqui, vocês estão vendo, ó, eu abri aqui o livro, tá? E quando eu peguei o meu quadro, eu fui mover a minha imagem e eu acabei ficando em cima da questão. Eu vou ficar menorzinho aqui no canto para eu conseguir resolver ela. Eu resolvi ontem a questão 27 e a questão 28, tá bem? Lembrando que eu estou resolvendo o livro do James Stewart inteiro. Tem um motivo de eu estar fazendo isso, né? Eu estou fazendo isso porque a didática que ele usa é uma didática muito boa. Ela é uma didática tão boa que as faculdades usam ela, né? Os cursos, eles são moldados, a grade curricular do curso, como que ele é dividido os conteúdos, é quase todo semelhante ao do livro do Stewart, né? Então, isso é uma das coisas. Bem, e a outra coisa é a sequência eu chamo isso de blocos, mas são a sequência de maturidade que vai te dando o livro. O livro ele vai te dando coisinhas devagar, devagar, devagar. Quando você vê, você está fazendo cálculos de coisas que você nem imaginava, né? Nesse caso aqui, a gente vai resolver a questão 27 e 28 de novo, e a 29 e a 30, tá bem? A 29 e a 30 eu não resolvi fora daqui. Então a gente vai acabar pensando meio que juntos aí, qual que é o procedimento para eu resolver a questão 29 e a questão 30. Beleza? Eu vou deixar elas nesse cantinho e eu vou resolver do outro lado para não ter o problema que teve na última aula. Tá bom? Então, vou resolver a 27 e a 30, a 27 e a 28 já rapidinho, né? Por que que eu falei que a gente vai falar de derivada sem falar de derivada? Tá? Quando você aprender limite, aprender continuidade, você vai começar a resolver limites de coisas parecidas com isso daqui, que seria o quê? O final menos o inicial. Como assim? Isso daqui é o cálculo de uma taxa de variação, né? Então, ele vai calcular a variação de quem? Do meu f de 3 em relação a um pequeno acréscimo, df de 3 mais h, tá? E a gente viu nas aulas anteriores que isso muda totalmente o formato, né, da minha função. Quando eu faço aqui esse procedimento de dar um acréscimozinho só, ele muda o formato da função, e no caso da função 27 vai ser aí, ó, então ele vai dar um f de 3 mais h, e aonde tem o x, eu tenho que substituir essa nova variável, né? Então, vamos lá, então. Aqui, então, eu tenho meu f de 3 mais h, menos o meu f de 3, esse mais simples, né? Basta substituir os valores, dividido por h, tá bom? Esse hzinho aqui, ele é o mesmo acréscimo em cima, tanto embaixo, tá bem? Na verdade, o que você está fazendo aqui, você está calculando uma tangente. Então, vamos lá. E a derivada é a tangente. Então, aqui eu tenho f de 3 mais h, então a minha função ela é 4 mais 3x, mas então ela não é o x, ela vai ser f de 3, opa, perdão, ela vai ser 3 vezes 3 mais h, menos o x ao quadrado, mas não é x, ele é 3 mais h ao quadrado. Beleza? Menos o meu f de 3, agora basta eu substituir o 3 nos lugares de x aqui, né? Então, eu tenho menos 4, já cancela do lado de lá, mais 3 vezes x, ou seja, vezes 3, menos x ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado, né? Dividido tudo isso por h. O meu 4 aqui, um é positivo, outro é negativo, eles já somem. Aqui eu vou ter 9 mais 3h, certo? Por que eu disse isso? Porque aqui eu tenho 9, e aqui eu tenho menos 9, tá? Então, eu vou poder cancelar bastante coisinhas aí, beleza? Aqui vai ter o quê? Nesses termos aqui, então, eu vou cancelar um 9 com esse 9 aqui. Beleza, então vai sobrar esse termo, 3h, vou escrever ele aqui embaixo, 3h, e vai sobrar também quem? Opa, o meu menos quadrado aqui, né?
Menos quadrado, então seria menos o quadrado do primeiro. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Menos o quadrado do segundo. Tá bem? E do outro lado vai sobrar apenas o 9, né? Aí eu lembrava que eles se cancelavam mesmo, ó. Então, tem esse 9 negativo com esse positivo, eles se cancelam. Tá? E tudo isso dividido por H. Se você viu ali o 3H e o menos 6, eu posso também fazer uma simplificação. Então, fica menos 3H, menos H ao quadrado, tudo isso dividido por H. Tá bom, gente? Ontem eu resolvi essa questão, resolvi ela com mais detalhes, tá bom? Fiz aqui, agora eu vou só cortar, ó, mas o que eu fiz antes foi ter feito todo o procedimento tranquilo, né, certinho ali, e o resultado vai ser isso aqui, 3, opa, menos 3 mais H, tá? Que vai ser a sua resposta. Então, você pode voltar na aula anterior, só que a questão não tá lá, né? Ah, mas o meu livro do Stuart tem uma versão diferente, uma edição diferente. Então, o que você pode fazer é você pegar e baixar o livro que eu vou deixar no link aí, tá bom? E se você quer saber qual questão que eu vou colocar aqui, lembrando que eu coloco questão todo dia, tá, gente? Então, se você quer saber sobre cálculo, você quer saber sobre algumas coisas dentro da matemática do ensino superior, você pode só se inscrever aí ou me acompanhar também no Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo. Tranquilo? Então, a 27 já foi, agora eu vou resolver a questão número 28 de novo, lembrando que eu já resolvi na aula passada, só que agora não é um acréscimo numérico, né? Perdão, não é dentro de uma função numérica, ele vai me transformar a minha variável x em a e a mais h. Tá? Então, quanto que vale f de a mais h menos o meu f de A. Tá, o que que é isso daqui, então? É um acréscimozinho na minha imagem, né? Ele seria um acréscimozinho, aqui é o x, aqui é o y. Ele seria um acréscimozinho na função, né? Então, ele seria assim, um intervalinho ali em cima, esse h, né? Então, eu tenho o A e o A mais H, beleza? Então, dividido por H. Tá, o que eu vou ter aqui então, o meu f de A. Opa, isso aqui vai ser bem mais tranquilo, né? Porque é o cubo. Não, não vai ser não, gente, porque olha só, A mais H ao cubo, eu vou ter que resolver esse produto notável aí, tá bom? A gente resolveu na aula anterior. Você pode ver nas aulas lá no comecinho, quando a gente pegou e a gente destrinchou esse assunto, né? Que a gente abriu isso, simplificou ele, tá? Para saber como que funciona esse meu produto notável. Tá aí meu f de A, que é x ao cubo, vai ser a ao cubo. Bom, tudo isso dividido por h. Tá? O que que eu vou fazer aqui? Vou abrir coisa grandão aqui, vai dar boa. Então, no cubo, eu tenho sempre esse procedimento. Quando é o quadrado, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e o quadrado do segundo. Tá? Então, aqui eu tenho dois números no meu produto, e ele é um produto cúbico. Então, é vezes, vezes de novo. O primeiro termo vai ser ao cubo. Então, eu tenho ali a ao cubo, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o segundo ao quadrado vezes o primeiro, mais o cubo do segundo. Tá bem? E ali o meu a ao cubo continua sozinho. E se você já anotou ali, você vai ver que o a ao cubo vai se cancelar. Vamos cancelar aqui o que tem que ser cancelado, tá? Então, o a ao cubo some. Um é positivo, o outro é negativo. Esse h some. Esse 2 some. E aqui o meu 3 vai virar 2. Já resolvi essa questão ontem. Estou resolvendo ela rapidinho aqui. Para a gente ver como é que vai ser. 3ha mais h ao quadrado. Tudo bem? Gente, vocês viram a aula anterior, eu falei bastante, né? Isso aqui é sua primeira noção de derivada. Se você estiver olhando aqui o que está acontecendo, né, isso daqui, ele seria uma divisão, uma fraçãozinha. E a derivada, ela é uma tangente, e o cálculo da tangente é bem semelhante a isso daqui. Tá? O que vai mudar depois é que não vai ser um H aqui embaixo, vai ser um ΔH e um ΔH aqui. Mas fora isso, o procedimento algébrico, esse procedimento de abre a conta, corta os valores, simplifica a conta, ele vai ser sempre muito parecido. Tá bem? Vamos resolver a questão 29? Lembrando que a 29 eu não resolvi.
possa ser que a aula fique longa por causa disso, tá bom? E a 30 eu também não resolvi, e elas são questões de fração. Então pode ser que ela deixe a aula um pouco mais extensa aí. Tranquilo? Mas vamos resolver que aqui a gente não tem medo, a gente só tem vontade de ser aprovado em cálculo 1. Então vamos lá, estou apagando aqui. Gente, e se vocês têm dúvidas, perguntas e tudo mais, vocês podem ir lá no Instagram. O nome do Instagram é Abstrações Matemáticas, que lá eu estou publicando, mas eu também estou respondendo e colocando conteúdos para o pessoal, que é de exatas. Estão agora 29. Vamos dar uma olhadinha nela, então. Eu preciso calcular o quociente, é o f de x menos o f de a, e embaixo é x menos a. Mas qual é o meu f de x? Deixa eu escrever isso daqui. F de x menos o f de a, sabendo que a minha função em x, ela é uma função fração, uma função inversa aqui de 1 sobre x, tá? Não, dividido por x menos a. De novo, uma variaçãozinha ali. Então, tá, o f de x você já sabe. Ali em cima, então, eu tenho 1 sobre x, menos quem? Menos 1 sobre a, dividido por x menos a. Deixa eu ver o que eu faria aqui agora, tá? Vamos pensando aí, se você já sabe resolver essa questão aqui, então já comenta aí, porque eu acredito que você saiba assim, tá bom? Eu acho que eu vou separar isso em duas frações. Também, eu não sei se eu vou chegar no resultado. Vou separar nessa fração menos essa fração aqui. Porque se você lembra qual é a divisão de uma fração, tá? Eu não sei se vai chegar num resultado bom. Lembrando que o cálculo acontece isso, né? De você abrir a conta e de repente acabar dando encrenca. Eu separar assim, ó, porque daí depois eu consigo, pela regra da fração, eu consigo, pela regra da divisão, né? A divisão de uma divisão, eu consigo inverter a fração de baixo aqui, ó, e daí eu consigo realizar uma multiplicação. Aí, então ficaria isso com essa cara aqui. Mantenho o primeiro, 1 sobre x, e eu inverto a segunda, né? A segunda é isso daqui, então o meu valor 1 vai para cima, e aqui embaixo vai ficar x menos a. Bom, aqui eu vou ter, então, 1 sobre a, aí eu vou inverter essa segunda aqui, então ela é dividida por 1 embaixo, o 1 vai para cima, e embaixo vai ficar x menos a. Vamos lá, o que que eu faria aqui agora? Se eu passar ele para dentro, vai ficar 1, perdão, gente, 1 dividido por x ao quadrado, menos a vezes x. Menos, aqui eu vou ter 1, daí eu vou ter a vezes x, menos a ao quadrado. A vezes x, menos a ao quadrado, né? E para você ver, né, o que aconteceu de diferente aqui, ó. Teve uma mudança de variável, transformei o f de x em um f de a, e embaixo eu tirei a diferença desses dois valores ali do meu domínio, né? Em cima, é como se a parte de cima fosse a imagem e a parte de baixo você estivesse trabalhando com o domínio, tá bom? Ele tá mexendo para você começar a ter essa noção de tangente. Bom, se você vê, transformou a função, esse processo todo, transformou as duas funções. Eu tenho alguma coisa que semelhante entre elas, eu tenho o valor 1, eu posso deixar em evidência. Eu vou deixar a resposta desse jeito mesmo aqui, tá bom, gente? Na aula que vem eu faço um comentário a respeito dessa questão 29, tá? Mas eu vou deixar ela assim, ficou uma questãozinha bastante estranha, eu sei que dá para resolver isso melhor. Talvez fazer ali um produto. Isso, cara, transformar ela num produto notável. Pensa bem nisso, pensa bem nisso. Tá, o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá, dá para resolver assim. Deixa eu ver se consigo fazer isso rapidinho aqui, ó. Esse sinal de menos, vou transformar ele em mais. Tá, como é que eu faço isso? Eu jogo ele aqui para baixo. Então, aqui vai ficar menos e aqui vai ficar mais, tá? Jogo ele aqui para baixo. Eu posso fazer isso sem problema nenhum. Tá? Então, aqui seria o quê? Olha só os dois termos. Vamos ver o que vai dar isso. Vai ser 1
dividido por x ao quadrado. E aqui embaixo, menos a mais a ao quadrado. Ficou uma coisa assim? Ah, não, tem que fazer a parte de cima ainda, né, gente? Mas é isso aí. Tá, eu vou parar por aqui mesmo, na questão 29, né? Então a gente já sabe que tem um processo aí que dá para transformar ela num produto notável. Talvez isso faça você chegar na resposta, mas aqui a resposta não está errada. Mas tem sim que simplificar. Ele pede para simplificar ali, tá bom? Então aqui você vai ter que ter uma transformaçãozinha num produto notável. Beleza? Vamos dar uma olhada na questão 30. Questão 30. Opa! Na questão 30 agora, a fração ficou um pouco pior, né? A fração ficou um pouquinho pior. Então, eu tenho ali o meu f de x menos o f de 1. E embaixo eu tenho dividido isso por x menos 1. Vamos lá ver. Aqui em cima, então, o f de x vai ser quem? X mais... A função é essa daqui, ó. X mais 3. X mais 3 dividido por x mais 1. Opa. Menos o f de 1. Então, onde tem x, eu coloco 1. Então, vai ser 1 mais 3, 4. 1 mais 1, 2. Então, aqui vai dar 2. E embaixo vai ficar mesmo x menos 1. Tá bem? Vamos ver como é que a gente resolve isso daí. Lembrando que a questão 29 e 30 eu não resolvi ainda. Eu estou pensando aqui, tá? Pensando como professor, como que eu faria o processo para chegar na conclusão dela. E na nossa aula, a gente está na aula 37, 38. Então, na aula 39, eu vou responder e chegar no resultado dessas duas, tá? Aqui, então, eu estou só exercitando esse pensamento com vocês, né? Seria aquela vozinha que fica na cabeça da gente na prova. Ah, o que que eu faço agora? O que que eu faço agora? Então, pensa aí, o que que você faz agora? Tá? Primeiro de tudo, transforma ali, para você enxergar melhor, tá? Transforma a primeira fração num 2, a segunda fração num 2, olha ali. E agora, será que dá para separar em duas? Acredito que dá para separar em duas, sim. Essa aqui, então vai ser x mais 3 dividido por x mais 1. Gente, quando a fração de uma fração, eu tenho o costume de escrever ela um pouquinho inclinada, para eu poder dar uma diferenciada da fração principal, tá? A fração principal está sempre alinhada com a igualdade. É porque parece que é besteira, mas quando você começar a resolver integral e resolver derivadas mais de um polinômio muito grande, você mistura isso. Acaba misturando, tá? Então aqui vai ser x menos 1. O que mais? Opa, o menos 2, né? Então é menos 2 também. E aqui eu tenho x menos 1. Já ficou mais simples, né? Desse lado aqui, fração, a divisão de uma divisão. Como vai ser o processo, então? A divisão de uma divisão, eu mantenho a primeira. Eu mantenho a primeira. E eu inverto a minha segunda. Se você inverter a segunda, você vai ter também um produto notável semelhante da outra lá, ó. Bem, e aqui eu tenho menos 2x menos 1. Olha só, a gente poderia ter colocado ele em evidência ali fora. Então, posso pôr em evidência, enfim, então eu posso fazer a distributiva aqui, beleza? Mas por enquanto eu vou deixar assim. Pode fazer o MMC, tá bom? Então, antes de assistir a próxima aula, já vai aí pensando como será que é o processo para chegar numa resposta simples, simplificada, tá bom? Porque quanto mais simples você chegar na sua resposta, não agora, tá bom? Mas no futuro da sua faculdade, isso aqui vai ter um significado. Tá bom? Então você vai saber, por exemplo, se você for da engenharia elétrica, isso vai ser uma coisa ali em relação aos seus circuitos eletrônicos ou em relação a uma distribuição de energia elétrica numa residência, tá? Enfim, se você for da física, você vai ver que isso aqui pode ser uma interação de campos. Deixa eu ver. Não, acho que interação de campos talvez não. Mas, enfim, você vai começar a ter aplicações disso. Aí você vai entender a real função da função, de transformar ela numa outra cara, certo? De você usar recursos como, por exemplo, a deri... Opa, travou aqui. A derivada. Tá bem? Derivada.
Tá. O meu R e meu V são parecidos, né? Vou arrumar aqui. Tá bem, gente? Mas por enquanto é isso. Então, na aula que vem, eu vou resolver de novo a 29 e a 30, porque eu quero dar bastante ênfase nisso. Se a gente não destacar o que realmente o livro quer, parece que ele é só um livro comum, só um livro didático comum, e não é, tá bom? Ele é um livro que traz a base do cálculo e funda o cálculo, tá bom? Um dia, qualquer hora, se você tiver a ideia aí, me lembra de eu fazer uma história, o resumo da história do Stuart mesmo. Tá? A história dele é uma história muito boa. Beleza, gente? Mas por enquanto é isso, tá bom? Espero que minha tela não tenha ficado aí na questão, mas acredito que não, senão não teria nem postado. E é isso, tá bom? Aquele abraço, a gente conversa. Até a aula.